Muito boa noite, hoje é dia 5 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da eleição do novo prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, que representa uma mudança profunda de paradigma na cidade símbolo do capitalismo ocidental. Também vamos falar da tentativa de assédio sexual que o presidente do México sofreu, mostrando que a sem-vergonhice realmente desconhece qualquer noção de limite, né? E do climão na direita catarinense com a provável saída do PL da deputada Caroline de Toni, uma das mais ferrenhas bolsonaristas da Câmara. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia, contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil, e depois te entrego, claro, a minha opinião. Então bora começar o Andei Pensando de hoje, que o que não falta é assunto. Nova York acordou com um fato histórico. Zohran Mamdani, de 34 anos, nascido em Uganda, filho de intelectuais, foi eleito prefeito nesta terça-feira, dia 4 de novembro. O primeiro muçulmano e socialista a governar a cidade que é símbolo mundial do capitalismo americano. Ele derrotou o Andrew Cuomo, ex-governador, que migrou para uma candidatura independente, e o Curtis Sliwa, o republicano da vez. Azarão nas pesquisas, ele venceu o pleito com mais de 50% dos votos e toma posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Mamdani se vendeu como o antídoto do custo de vida e as suas propostas todas tocam no nervo da população da cidade, o bolso. Ele fala em congelar aluguéis, ampliar a moradia popular, criar creches gratuitas para crianças de 6 semanas a 5 anos, tarifa zero nos ônibus e até supermercados municipais com preços congelados, subsidiados pela prefeitura. Para financiar tudo isso, ele fala em elevar o imposto sobre grandes fortunas e subir também a alíquota do imposto corporativo. É uma plataforma política que faz o coração do capitalismo americano experimentar uma dieta socialista. Politicamente, ele é o produto de dois mundos, uma campanha de baixo custo, com muitos voluntários e uma presença forte no TikTok, ao mesmo tempo em que contou com o apoio de figuras progressistas muito populares, como Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC. Ele também é considerado um outsider que surgiu da Assembleia Estadual do Queens para varrer um establishment muito frágil. O atual prefeito, Eric Adams, envolto em crise, saiu de cena e desistiu da reeleição. O ex-governador Andrew Cuomo tentou uma volta por cima e perdeu de novo, mesmo contando até mesmo com o apoio do presidente Donald Trump na reta final da campanha. Mas não é só o plano econômico e social que está em jogo. Essa eleição também foi uma disputa moral que partiu ao meio a maior comunidade judaica do mundo fora de Israel. Quase 1,5 milhão de judeus vivem em Nova York. Rabinos de todas as correntes, dos mais reformistas aos mais ortodoxos, trocaram manifestos e alfinetadas. Uma parte se uniu contra o Mamdani, outra parte relativizou as suas declarações antissemitas e pediu menos desconfiança e mais diálogo para a comunidade. O tema não é pequeno, né? Mamdani já definiu Israel como um regime de apartheid, defende o BDS, que é o Movimento Internacional de Boicote a Israel, e evitou condenar o slogan Globalize a Intifada. Num outro lance, prometeu que, diante de um mandato do Tribunal Penal Internacional, se ele já fosse prefeito, a cidade de Nova York prenderia Benjamin Netanyahu se ele fosse para a Assembleia Geral da ONU, embora juristas americanos sejam unânimes em dizer que isso é, na prática, impossível. Do outro lado, ele tenta construir uma ponte, promete reforçar a investigação de crimes de ódio, condena os atos do Hamas e diz defender igual valor da vida, e garante proteção às sinagogas americanas. Ainda assim, para muitos líderes judaicos, isso não compensa o histórico de declarações que, no mínimo, normalizam uma linguagem muito hostil ao sionismo e, por extensão, à segurança da comunidade judaica nova-iorquina, que, como eu já falei, é imensa. O palanque nacional também entrou na história. Trump chamou Mamdani de hater de judeus e disse que judeus que votaram nele são estúpidos, o que também é terrivelmente problemático. Não importa de que lado venha, essa mania de tutelar o que o bom judeu deve ou não deve fazer sempre tem uma origem antissemita. O prefeito eleito devolveu, na mesma moeda midiática. Numa entrevista ele disse, mirando a câmera, Trump, sei que você está me assistindo, então aumenta o volume, prometendo que Nova York, a cidade onde Trump fez a sua carreira e a sua fortuna, vai mostrar como derrotá-lo.
Há um dado estrutural também aqui. A cidade, com quase 8,5 milhões de habitantes, escolheu um ensaio sobre o que é possível fazer no município. Ônibus grátis, creche universal e mercados públicos exigem uma arrecadação estável, uma negociação direta com Albany, que é a sede do governo estadual de Nova York, e um empresariado que, por enquanto, ainda está em defensiva. Além disso, a relação do Mamdani com a polícia é muito delicada, principalmente depois das frases duras que ele disse no passado. Por exemplo, quando ele falou que o departamento de polícia nova-iorquino é, na verdade, uma ameaça à segurança pública da cidade. Agora eleito, ele vai ter que sair do Twitter e entrar na gestão, com entregas no crime, na qualidade de vida e no orçamento. Em síntese, Nova York escolheu um programa econômico ambicioso e diametralmente oposto ao liberalismo americano, e também um símbolo político muito polarizador. O coração do capitalismo mundial topou testar soluções socialistas, na cidade com mais bilionários do mundo inteiro. São 123, com fortunas que somadas chegam a 760 bilhões de dólares. Além disso, o berço da diversidade vai ter que administrar uma fratura profunda na sua comunidade religiosa mais numerosa e vulnerável. A pergunta que fica é simples e difícil na mesma medida. O que é progresso quando o preço é a normalização da intolerância? E o que é segurança quando o preço é ignorar a cidade real, que não aguenta mais pagar essa conta? Entre princípio e performance, a história cobra nota fiscal e Nova York costuma cobrar com juros. Dos Estados Unidos, a gente vai para o México porque no centro da capital do país, a presidente Claudia Sheinbaum caminhava entre apoiadores, sorrindo, tirando fotos, quando um homem se aproximou, passou a mão na sua cintura, tocou os seus seios e tentou beijá-la no pescoço. É isso mesmo. Sem nenhum agente de segurança à vista, só depois da agressão é que alguém interveio, e aí já tarde demais para evitar a violência, O vídeo é muito claro, é vergonhoso e é também revelador. Mostra que não importa o cargo, não importa o patrimônio, não importa a escolta ou nem mesmo o título. Uma mulher, mesmo uma presidente da República, continua sendo vista como um corpo disponível para o instinto de um imbecil sem noção qualquer, como esse do vídeo. E o pior é que tudo pareceu muito natural. Ela reagiu com gentileza, deu um tapinha nas costas do agressor, sorriu ali para a foto e seguiu. Talvez por diplomacia, talvez pelo reflexo de quem já sabe que, no mundo, mulheres não têm o direito de parecerem irritadas, mesmo quando são agredidas, porque vão ser chamadas de loucas, de descontroladas, se elas reagirem à altura. As autoridades mexicanas prenderam o homem, que se chama Uriel Rivera, e abriram investigação por crime sexual, mas o dano simbólico já está feito. O primeiro ato de desrespeito à primeira mulher presidente do México foi um toque não consentido em plena luz do dia no meio da rua. É um resumo triste da história que parece se repetir em qualquer escala de poder. O assédio ele não reconhece cargos, É o teste mais cruel do machismo. É a ideia de que nenhuma mulher está a salvo, nem quando ela comanda um país, nem quando ela sai na rua. Por isso que o episódio é um abismo. Porque se a presidente do México pode ser tocada sem consentimento diante das câmeras no meio da rua, o que dizer das mulheres que nem direito à imagem têm, E de volta ao Brasil, mais especificamente em Santa Catarina, estado que virou cenário da nova temporada de Keeping Up with the Bolsonaros, um drama político com umas pitadas de romance, ciúme e traição partidária. O vereador Carlos Bolsonaro, 02, anunciou que vai ser candidato ao Senado pelo estado e de quebra ainda declarou que a dupla ideal é ele e Carol Detoni, que hoje é deputada, unidos ali pelo mesmo propósito. Até aí tudo bem se o governador Jorginho Mello e o senador Esperidião Amin não tivessem outros planos. Jorginho quer o Amin na chapa para garantir tempo de TV para a campanha dele. Amin, por sua vez, não quer deixar de ser senador. E a Carol acabou ficando sem cadeira nessa dança das cadeiras que virou a política catarinense. E aí começou a confusão. A Carol diz que se precisar, muda de partido, e o Partido Novo já abriu os braços para recebê-la. Enquanto isso, o Carlos vai ao Twitter, diz que está tudo certo, está todo mundo unido, mandando abraço para a querida Carol, que está em repouso à espera da segunda filha. Uma gentileza quase de cunhado,
né, se não fosse o clima de divórcio político. Ainda entrou na história a deputada estadual Ana Campagnolo, a mais votada do estado, dizendo que a Carol foi rifada pelo PL e que a chegada de Carlos no estado, onde ele nunca viveu, está implodindo o trabalho local. O 02 reagiu com aquele afino diplomático típico dele, né? Disse que era uma baixaria e que nada do que essa menina fala é verdade. Ela retribuiu pedindo mais respeito. Tudo isso publicamente, né? Claro. Para aumentar a dramaturgia, entrou em cena ainda o irmão Eduardo, refugiado nos Estados Unidos, publicando uma longa carta defendendo Carlos, atacando a Campagnolo, como quem diz, não falem mal do meu maninho, ele é o queridinho do meu pai, não arruma mais esse problema. E como toda novela precisa de uma protagonista em conflito, eis que Michele Bolsonaro surgiu como a nova aliada, não dos enteados, claro, mas de Carol Detone. Postou foto, escreveu "tô fechada com a Carol" e gerou mais ciúme no clã, já que apoiar a Carol é na prática ficar contra o Carlos, né? É o casal presidencial dividido entre duas candidaturas e um mesmo sobrenome. No meio dessa bagunça, o Jorginho Melo vai tentando aí costurar uma chapa com 2 Bolsonaro, uma primeira-dama, uma deputada grávida, um senador veterano, todo mundo brigando pelas 2 vagas que vão abrir no ano que vem. A verdade é que em Santa Catarina o PL virou um reality político, né, com plot twist semanal. Todo mundo jura que segue unido, mas a impressão é que cada um está fazendo story próprio com o seu próprio filtro também. E aí no fim fica o resumo, né? Onde tem Bolsonaro tem família e não tem jeito, onde tem família tem drama. E chegou a hora do nosso quadro de toda quarta-feira, o Militando, onde eu trago uma mesma notícia contada pelo viés de um militante de esquerda, um de direita e depois te dou minha opinião. O tema do dia é a declaração do presidente Lula ontem sobre a operação da PF no Rio de Janeiro. No mesmo dia em que garantiu o controle da CPI do crime organizado no Senado, Lula disse que a Polícia Federal precisa investigar se houve uma matança na operação e não se manifestou a respeito dos policiais mortos. Então, vamos lá. O presidente Lula teve coragem de dizer o que muita gente tem medo, que operação policial sem controle é sim matança, é sim chacina, é sim genocídio e não tem nada de justiça. Quando um Estado mata 120 pessoas num dia, isso não é política de segurança, é política de extermínio. Essa indignação seletiva de quem só chora por policial é o que naturaliza o genocídio da periferia. Ninguém está defendendo o traficante. O que a gente está defendendo é a vida, mesmo quando ela vale menos para o Estado. O que Lula está pedindo é que a Polícia Federal investigue também os abusos cometidos em nome da lei. E isso não pode nunca ser criticado. É isso mesmo, minha gente. O presidente finalmente mostrou o que ele pensa de verdade. Chama de matança uma operação espetacular, irretocável, que tirou de circulação mais de 100 CPFs de bandidos que estavam tocando terror no Rio de Janeiro. Para ele, o policial é culpado até provar o contrário, o bandido é sempre vítima, inclusive dos usuários de droga, e a culpa é sempre da sociedade. O Lula não governou um dia sequer sem defender marginal. E agora, com o país entregue ao crime organizado, vem desmoralizar a nossa nobre polícia, a mesma que, por ironia, um dia teve que prender ele. É a velha esquerda romantizando o bandido, desprezando quem arrisca a vida para proteger o cidadão de bem. O Lula não falou o certo do jeito errado, ele falou o errado no pior momento possível mesmo. Ninguém espera de um presidente que abrace integralmente o discurso da polícia, mas espera-se ao menos que ele saiba diferenciar um governo de um palanque, né? Chamar de matança uma operação com 4 policiais mortos é reduzir um problema complexo a uma frase de efeito. É um ato político e não um gesto humanitário. Lula quis mostrar sensibilidade, mas passou desconexão, desrespeitou quem arrisca a vida e ajudou quem vive do discurso de que ele está do lado dos bandidos. E é justamente aí que o país fica paralisado, né? Entre uma direita que chama qualquer investigação de esquerdismo e uma esquerda que tem dificuldade de condenar o crime sem fazer uma tese sociológica. No fim, Lula errou o endereço da sua compaixão. Ele falou para a plateia errada, na hora errada, sobre um assunto errado. E quando um presidente não sabe a quem deve falar, ele termina não sendo ouvido por ninguém, né?
E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.